Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Exaltamos o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Abba, Pai, por isso confessamos, Tu és Deus. Tu és Deus, és meu Rei, és Senhor Criador, e com minha voz declararei que Tu és Rei e és Senhor. Tu és Deus, és meu Rei, és Senhor Criador, e com minha voz declararei que Tu és Rei e és Senhor. Desde o trono de Tua graça te assentaste em majestade, com Tua palavra de autoridade, em minha vida reina já. Desde o trono de Tua graça te assentaste em majestade, com Tua palavra de autoridade, em minha vida reina já. Tu és Deus, és meu Rei, és Senhor Criador, e com minha voz declararei que Tu és Rei e
vida, reina já. Abba, Pai. Somos o governo de Deus aqui na terra, graça e apostolado. Abba, Pai. Toda terra nossa é, cada cidade nos deu. Cristo, toda terra nossa é, cada cidade. Somos governo de Deus nesta terra, apostolado e graça de Deus, para obediência, fé nas nações, para obediência, fé nas nações, para obediência, fé nas nações. Nos deu Cristo, toda terra nossa é, cada cidade nos deu. Cristo, toda terra nossa é, cada cidade. Somos governo de Deus nesta terra, apostolado e graça de Deus, para obediência, fé nas nações, para obediência, fé nas nações, para obediência, fé nas nações. Nos deu Cristo, toda terra nossa é, cada cidade nos deu. Cristo, toda terra nossa é, cada cidade. Abba, Pai. Reinamos em vida sobre toda circunstância, pois sabemos que Cristo vive em nós. Abba, Pai. Caminhava morto em vida, até que Ele me encontrou, e por sua verdadeira graça me salvou. Me ensinou seu caminho e me fez entender. Sei que sou santo e sem mancha diante dele. Cristo vive em mim. Já não tenho que viver, Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Não sabia quem eu era, até que Ele desejou fazer-me entender sua graça e nela revelou. Agora estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que Ele preparou. Cristo vive em mim. Já não tenho que viver, Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Porque sei que Cristo vive em mim. Porque sei que Cristo vive
Graças, Senhor, porque temos o privilégio de Te louvar como igreja, de Te aplaudir, de Te exaltar com nossas vozes e instrumentos. Temos Tua mente e estamos crescendo em Tua graça porque somos Teus filhos, Teus eleitos para reinar em vida. O Senhor é o único Deus e Rei grande sobre tudo. Em Tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Teu também é o mar, e Tuas mãos formaram a terra seca. Graças pela vida maravilhosa e por Teu ensino que nos faz reinar. Nossos lábios não se fecharão, para sempre Te exaltaremos. Graças por Tua graça, Senhor, e ela nos basta para crescermos rumo à transformação de nossos corpos mortais, nossa maior herança. Graças, 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 Senhor. Eu era Saulo, perseguidor da igreja e inimigo da cruz. Confiava na religião, nas obras e na justiça própria. Mas Deus, em sua graça, revelou seu Filho em mim e transformou completamente minha vida, como diz em Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. Fui chamado para anunciar entre as nações as insondáveis riquezas de Cristo. Recebi revelações extraordinárias da parte do Senhor. Em certo momento, fui arrebatado até o terceiro céu e ao paraíso, onde ouvi palavras que ao homem não é permitido expressar, escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Ali e ao longo de meu ministério, Cristo me revelou a grandeza de sua graça, o mistério oculto por séculos e agora manifestado aos santos. Cristo em vós, a esperança de glória, como diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Apesar dessas revelações, nunca me apresentei como alguém superior. Pelo contrário, declarei: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dito na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quanto maior a revelação da graça, maior a consciência daquilo que Deus fez por mim. Minha missão não era apenas levar pessoas ao perdão dos pecados, mas conduzi-las à maturidade em Cristo. Por isso escrevi: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, escrito em Gálatas 4, capítulo 19. O objetivo do Evangelho não era produzir uma versão melhorada do velho homem, mas manifestar a vida de Cristo em seu povo. Por essa causa, enfrentei perseguições, prisões, açoites e tribulações. Contudo, tudo suportava para que a vida de Jesus fosse vista nos crentes. Minha mensagem era simples: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ao final da carreira pude dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esta é a minha história. De perseguidor a apóstolo, do principal dos pecadores à testemunha da graça. Um homem alcançado por Cristo, levado até o terceiro céu e enviado de volta para anunciar que o propósito eterno de Deus é que seu Filho seja formado em nós e viva através de nós.
ilustração da sementeira. O aroma da prosperidade. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem um conselho bem importante para que você caminhe em prosperidade. Veja: mas graças a Deus, o qual nos conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus, e através de nós, manifesta em todo lugar o aroma de seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O nosso proceder é uma forma de manifestar o aroma do conhecimento de Deus no mundo. Quando louvamos ao Senhor, esse aroma também é manifestado. E quando semeamos, o aroma da prosperidade de Deus também se manifesta em nós. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdadeira prosperidade. Temos a mente de Cristo, que nos conduz a uma vida de permanente triunfo. O conceito de prosperidade no mundo está ligado principalmente à ostentação, à arrogância, ao que é visível para a carne. E muitos dos que vivem neste conceito não são felizes, porque vivem ilhados em seus medos de perder suas fortunas. Alguns acabam até adoecendo. A prosperidade que vem do Senhor é completa. Envolve saúde física e mental, segurança, paz, finanças equilibradas, pensamentos ordenados, enfim, tudo que possibilita um estilo de vida de gozo e bom ânimo. Esta palavra te alcançou porque alguém semeou, verdade? Então, colabore com sua semente para que esta palavra que te salvou corra e alcance outras vidas que estão sofrendo. Abba, Pai! Cuando piensas que la vida se va en fuerza contra ti y no hay manera de salir, y cuando ves que todo va mal, no puedes dejar de creer, aunque surge la incredulidad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Cuando ves que todo el mundo vuelve como un huracán y no hay manera de escapar, y cuando ves que todo va mal, debes llamar lo que no es como si fuera ya en verdad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Hay que seguir,
está mintiendo. Y cuando piensas que ya no hay remedio, cautiva el pensamiento, porque para en sus promesas hoy vivir. Sin dudar y sin fluctuar hay que seguir mirando lo eterno. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, de día en día el hombre interior se va renovando. Y aunque es fuerte la tribulación, siempre saldrás vencedor al final. Pero hay que seguir, hay que seguir, pero hay que seguir, hay que seguir, pero hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Abençoados com todas as bênçãos, um privilégio mais uma vez estar chegando até a sua mente, na sua casa, no seu trabalho, pela internet, em algum lugar, e no dia que for, não importa. O que importa é que esta palavra possa chegar até você, porque ela é muito importante. Seja muito bem-vindo a esta ministração da palavra do Evangelho da Graça, que hoje tem por título A Perfeita Unidade do Deus Vivo. Que maravilha, não? Nós temos um Deus vivo que nós louvamos, que é o nosso Pai dos Espíritos, que é o nosso Senhor, e Ele vive na perfeita unidade consigo mesmo em todas as suas manifestações. Em suas mensagens de despedida, isso está em João, livro histórico, capítulos 14 até o 16, são 3 capítulos, Jesus prepara os discípulos, naquele tempo judeus, para a sua partida, para a sua saída deste mundo. Ele afirma que sua ausência física não significaria abandono, pois ele enviaria o outro Consolador. O outro Consolador. Ou seja, Jesus era um consolador naquele tempo, mas estava debaixo da lei, e debaixo da lei ele não poderia consolar da maneira correta. Então ele disse que viria um outro consolador, e esse consolador viria sem lei. Ele viria no tempo da graça, na etapa da incircuncisão. Vamos falar sobre isso já já. E Jesus diz então: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que maravilha. João 14,16. Depois, Jesus também acrescenta em João 14,26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais adiante, em João 16:7, Jesus também diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vô-lo enviarei.
À primeira vista aqui a gente tem 3 agentes distintos. O Pai que envia, o Filho, que é aquele em cujo nome o Espírito é enviado, e o Espírito Santo, que é quem vem para ensinar e recordar. Mas a expressão para outro, eu irei para que outro venha, referindo-se ao Consolador, é uma palavra que no grego se chama allos, que significa outro da mesma natureza. Então, quando Jesus disse que enviaria um outro Consolador, não é um outro independente que viria mudar tudo o que Jesus estava dizendo, com outra cabeça. Não, com outra mente. A obra de Cristo ela seria continuada pelo outro Consolador na mesma unidade espiritual. E no mesmo contexto, Jesus afirma em João 14:18: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Esse texto ele é fantástico no entendimento de que Jesus era quem? Se ele disse que não vos deixarei órfãos, virei a vós. Então Jesus ali era o Pai espiritual. Ele estava declarando que ele também era o Pai, o Todo-Poderoso, em manifestação humana. Pois ninguém se torna órfão de quem não é seu pai. Que interessante que é isso. Nós começamos a entrar aqui no entendimento que a teologia não sabe explicar. Poucos versículos antes, Jesus havia prometido enviar o Espírito. O que demonstra que a vinda do Espírito é a maneira pela qual Cristo seguiria presente com os seus. Em suas cartas, Paulo expressa essa realidade. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo diz: o Senhor é o Espírito. Em Colossenses 2,2, Paulo diz: para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Note que ele diz, no verso 2 ele diz: o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. Se fossem 2, o verso seguiria dizendo: nos quais estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas perceba que ele não diz nos quais, plural, porque não são 2, é o mesmo. Então ele diz: a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem? O mesmo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Singular, é uma pessoa só, é o mesmo. Cristo e o Pai são o mesmo. Que interessante isso, né? A teologia ensina como trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ainda que eles dizem que não, estamos dizendo que é um só, mas na verdade são 3 pessoas. Não são 3 pessoas, é uma pessoa só. O Pai, na manifestação de Jesus Cristo, naquele tempo em carne, e o Espírito, que era o próprio Deus, que se manifestava naquele tempo, mas não ficava permanentemente no homem. Em Colossenses, Paulo diz que é Cristo que está em nós. Veja que interessante, Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança de glória. Aqui, Paulo não está dizendo que é o Espírito em nós, está dizendo que é Cristo em nós. Será que são pessoas diferentes? Não. Já aos Coríntios, Paulo revela que Deus estava em Cristo quando ele foi à cruz. 2 Coríntios 5,19, muito impressionante esse texto. Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo.
Está se referindo à questão da cruz. Né? Cristo foi à cruz, morreu na cruz, para reconciliar consigo o mundo. Não é todo mundo. O mundo dos seus. Dos seus que ele conhece muito bem. E é muito contundente, muito objetivo, muito direto, muito positivo, quando Paulo declara aos Romanos em 8:9, Romanos 8:9, tremendo texto, onde Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, Paulo não disse se alguém não tem o Espírito de Deus, mas ele disse se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque o Pai, o Espírito e Cristo são o mesmo. Então Paulo mostra aqui que falar Espírito de Cristo é a mesma coisa que se estivesse falando Espírito Santo ou Espírito de Deus. São várias expressões que demonstram uma verdade absoluta e incontestável, que nós podemos apresentar de duas maneiras. Veja só. Primeira maneira, número 1, Deus é um só. Deuteronômio 6:4, você pode pesquisar depois na sua Bíblia, fala isso. Segunda maneira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos em suas ações, sendo uma só pessoa. Uma só pessoa com ações diferenciadas. Um mistério que não necessita ser esclarecido. Mistério que não necessita ser esclarecido teologicamente ou filosoficamente. As pessoas vivem debatendo nas faculdades teológicas. Os filósofos ficam debatendo no YouTube, gente ali sendo entrevistada, tentando explicar isso tudo. É muito simples, é um mistério para quem não entende. Para quem não entende, isso está oculto. Por isso é a palavra mistério, porque está oculto do entendimento de alguém. Para nós que já entendemos isso, para você que agora está entendendo isso, eu recebo que está entendendo, isso não é mais mistério, isso é revelação. Vamos a 1 Coríntios 12, 4-6. Verso 4, Paulo diz aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já no 5 ele diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no 6 ele diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Em 3 textos do mesmo capítulo, aos Coríntios, Paulo deixa claro na sequência: Espírito, Senhor, que é Cristo, e Deus, Pai, atuando conjuntamente na mesma obra. Qual é a mesma obra? De manifestar dons para a igreja, para a edificação da igreja. Alguém uma vez me perguntou: então não é o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que habita em nós, senão o seu Espírito? E a tendência da pessoa é dizer: é só o Espírito de Deus que está em nós, não é Deus Todo-Poderoso? Paulo, no Evangelho de Cristo, depois da cruz, de Romanos a Hebreus, nas suas cartas, ele afirma que quem habita em nós é o Espírito Santo. Sim. Veja só, em Romanos 8:9, nós já lemos, diz: o Espírito de Deus habita em vós. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: vosso corpo é templo do Espírito Santo. E em Efésios 1,13, Paulo diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nesses 3 textos, Paulo diz que sim, o Espírito Santo de Deus é que habita em nós. Nós somos o templo, a morada dele. Mas Paulo também fala em Colossenses 1,27, Cristo em vós, esperança de glória. Aí ele não fala que é o Espírito Santo, ele fala que é Cristo.
E o próprio Jesus, ele declara em João 14:23, se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando ele fala isso, dá a impressão de que são três: Pai, Filho e Espírito Santo. São três ações diferentes, formas de atuar no mesmo Espírito, na mesma unidade, na perfeita unidade do Deus vivo. É o Deus vivo se manifestando, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Veja, viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que está em você hoje? O Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra? Então, se é o Espírito Santo de Deus que está vivendo em você, é Deus que está vivendo em você. Então, a compreensão mais coerente para nós entendermos esse mistério é que o Pai, Cristo, habita em nós por meio do Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo, ele não é um representante de Deus. Ele é quem torna real em nós a presença de Deus ou a presença de Cristo. É o Espírito de Deus, o próprio Deus. Romanos 8:9, ele lança uma luz extraordinária. Nós já lemos e vamos reler para agora fechar este entendimento. Mas vós não viveis segundo a carne, senão segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. Veja que nós falamos que o Espírito de Deus não mora em todos, ele mora nos seus filhos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que coisa chocante. Então nem todo mundo tem o Espírito de Deus, não é verdade? Quem é que tem? Os filhos. Aqueles que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Então, três expressões que Paulo usa. Uma delas está aqui nesse texto, Romanos 8:9. Espírito de Deus. A segunda expressão que Paulo usa, também em Romanos 8:9. Espírito de Cristo. Qual é a diferença entre Espírito de Deus e Espírito de Cristo? Nenhuma. E a terceira expressão que Paulo usa, ele usa em Gálatas 2:20, é: Cristo vive em mim. E quem é que vive em mim? O Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, eu sou o templo do Espírito. Olha que coisa perfeita, que unidade, que conjunção extraordinária, que conexão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são a mesma pessoa em manifestações diferentes. Deus quis que fosse assim. Isto é um mistério para quem não entende. Para quem não entende, vai ficar discutindo teologia e filosofia o tempo todo. O Pai é maior que o Filho? Alguns dizem isso por aí. Não é nada maior. O Filho é apenas uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Força ativa coisa nenhuma. É o próprio Deus. Ele é que mora em nós. Não é? Paulo aos Filipenses diz que o Espírito de Deus habita em nós até o dia do resgate de sua propriedade para o louvor de sua glória. Está falando de quem? Do Espírito Santo? O Espírito Santo está fazendo uma coisa aqui que Deus não concorda? Não existe isso. Então, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Cristo vive em mim? Mesma coisa. Fechando, o que importa em tudo isso? Importa que o Deus vivo, ele vive consigo mesmo, na perfeita unidade, usando e manifestando as suas ações da maneira que ele quer.
O que importa em tudo isso é a comunhão divina, é nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito de Deus, em comunhão com Cristo que vive em nós. E essa comunhão é única, ela é maravilhosa, ela é espiritual, ela é algo que irradia dentro de nossos corpos algo espetacular: segurança, amor, gozo, bom ânimo, paz, paz que o mundo não conhece, irradia força, irradia longanimidade, fruto do Espírito, e deve ser eficaz em cada crente. E a palavra crente aqui nada tem a ver com religiosidade, tem a ver com o fato de que nós que fomos chamados, que somos filhos de Deus reconhecidos, nós temos que viver eficazmente em comunhão com essa força, com esse Espírito, com esse amor de Deus que vive em cada um de nós. Essa comunhão deve irradiar saúde, gozo, convicção, firmeza. Deve ser uma âncora nas nossas vidas, a ponto de que nós podemos e devemos ir em qualquer lugar e isto produzir efeito onde nós estivermos. Na cidade que nós estivermos, na casa em que nós morarmos, no trabalho em que nós tivermos que desenvolver a nossa vida profissional, na sociedade em que nós vivemos. Esta comunhão divina, eu e o meu Deus que vive em mim, isso deve ser eficiente, isso deve produzir bom testemunho, isso deve produzir saúde mental, física, emocional, espiritual em cada um de nós. Oremos, declarando isso nesse momento. Senhor, estamos em Tua presença em todo o tempo. O Senhor vive em mim e eu vivo em Ti, e Te louvo por isso, porque o Senhor me escolheu a mim e a esta audiência, a Tua família da fé, desde antes da fundação do mundo. Nós somos primícias, somos amados por Ti. O Senhor nos amou primeiro, antes de nós nascermos em carne, antes de nós virmos participar de carne e sangue neste mundo, o Senhor nos amou. Ah, que gozo! Me sinto amado, me vejo amado, sou amado por Deus. E louvo o Teu nome, Senhor. Glorifico o Teu nome em todo o tempo da minha vida, manifestando saúde. Eu sei que o Senhor me faz saudável. Eu sei que o Senhor me faz próspero. Eu sei que o Senhor me faz uma pessoa agradável perante os meus filhos, perante a minha esposa, perante os meus familiares, perante a minha sociedade onde eu vivo, na empresa, na escola, em todas as partes. Eu sou um exemplo, porque o Senhor me faz esse exemplo. Te louvo pela Tua palavra, que hoje irradia em meu coração e minha mente a verdade do Evangelho, este Evangelho saudável, extraordinário, esse tesouro precioso que o Senhor nos deu para nós vivermos neste mundo enquanto estamos aqui, enquanto estamos em carne e sangue. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja em todo o tempo. Eu sei que o Senhor vive, que o Senhor reina e que o Senhor me dá a oportunidade e o privilégio de reinar com o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor por isso. Abba, Pai. Ó Pai querido, estou contigo, o Senhor está em mim, esta audiência maravilhosa te ama, te ouve, está aqui te ouvindo, e eu recebo e declaro até a próxima oportunidade, quando estaremos novamente compartilhando a palavra do Evangelho da graça de Deus. O Espírito está em ti. Deus mora em você. É isso que importa. Glória a Deus. Até a próxima oportunidade. Abençoado, santo, precioso, mais que vencedor. Até lá.
cuando piensas que la vida se va en fuerza contra ti y no hay manera de salir, y cuando ves que todo va mal, no puedes dejar de creer, aunque surge la incredulidad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Cuando ves que todo el mundo te envuelve como un huracán y no hay manera de escapar, y cuando ves que todo va mal, debes llamar lo que no es, como si fuera ya en verdad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Hay que seguir mirando lo eterno, no tratando de buscar refugio en otros consejos, o triunfarás en fe, o Dios está mintiendo. Y cuando piensas que ya no hay remedio, cautiva el pensamiento, porque para en sus promesas hoy vivir. Sin dudar y sin fluctuar hay que seguir mirando lo eterno. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, de día en día el hombre interior se va renovando. Y aunque es fuerte la tribulación, siempre saldrás vencedor al final. Pero hay que seguir, hay que seguir, pero hay que seguir, hay que seguir, pero hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil, e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça
especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.